Opa! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo para tentar te ajudar a dar ideia até o seu app, tá? E hoje o tema é muito peculiar, as pessoas votaram muito no Instagram para a gente falar disso, ganhou todas as enquetes. É como desenvolver software em equipe, tá? É, já adianto porque esse é um tema muito delicado e para a gente conseguir fazer isso na prática, nós temos que aprender alguns conceitos da engenharia de software, tá bom? E eu vou tentar trazer esse conceito da forma mais clara e menos aprofundada possível, porque senão nós teríamos de fazer um vídeo para cada um dos conceitos e pode ser que a gente faça aí no decorrer desses dias de vídeo, tá? Mas vou tentar trazer aqui da maneira mais simples, tá? Para você conseguir entender, mesmo sendo um desenvolvedor, sendo um gerente de projeto, um líder de tecnologia, ou sendo um empreendedor que quer tirar sua ideia da cabeça e fazer um aplicativo, tá? Porque esse tema é inerente a todos vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro, para você entender por que precisa desenvolver software em equipe, porque é o seguinte, muitos dos projetos não terminam, muitos dos projetos um desenvolvedor chega, mete a mão no código, desenvolve e já vai direto, entendeu? E faz o software inteiro sozinho, de vez em quando precisa dar uma manutenção numa coisa que fez lá atrás, e como não conhece essas metodologias, esses conceitos que eu vou te falar aqui nesse vídeo, o cara fica muito perdido. É normal, tá? Não tem coisa muito de sete cabeças aí falar que o cara é ruim de forma alguma, tá? São algumas informações que não chegam para a maioria das pessoas, ou por uma questão, não vem ao caso aqui dizer quais são as questões, mas essas informações não chegam até todos os desenvolvedores, principalmente, tá? Até muitas equipes que eu chego para trabalhar, a galera não conhece padrão de projeto, não conhece metodologia, e eu vou tentar chegar lá para te mostrar um pouquinho desses conceitos, tá? Por que nós temos que desenvolver software em equipe? Né? Um software, todo mundo sabe que ele existe para resolver um problema, um aplicativo existe para resolver algum problema, para tirar alguma dor do usuário, né? E pelo menos para amenizar isso. E como que eu resolvo um problema? Né? Aí você pode ler qualquer livro que não precisa ser de tecnologia, tá? Você quebra esse problema em problemas menores. Isso é tão usado na computação, tão usado que já existe um nome, né? Se você nunca ouviu falar nisso, né? Se chama abstração, que é basicamente quando você abstrai um problema, entende um problema e começa a deixar ele em pedacinhos pequenos. Jansen, para de enrolar, por que eu não consigo entender? Por que isso tem a ver com programar em equipe? Se você não entender o como se você não entender o resultado dessa abstração, que vão ser dois carinhas que a gente chama de módulos e funcionalidades, você não tem como você desenvolver em equipe, tá? E pode soar forte isso também, você pode discordar de mim, tudo bem. Você pode até conseguir passando um arquivo para cada um e tudo mais, e desenvolver em equipe de uma maneira doida e conseguir desenvolver, mas assim você vai ser entendendo esses dois conceitos, você vai ser muito você vai chegar muito mais longe, vai dar muito mais qualidade para o seu trabalho. Se você estiver fazendo ele para alguma empresa, sob demanda, se você tiver em uma equipe, tá? Ou se você for contratar uma equipe para desenvolver uma ideia, tanto faz. Isso é essencial, você entender modos e funcionalidades. Também temos de fazer um vídeo só para falar disso, mas eu vou tentar resumir os menores pedacinhos que nós encontramos para resolver o software, nós vamos chamar de funcionalidades. E aí, se houver a necessidade de agrupar essas funcionalidades, nós colocamos em um componente maior que nós chamamos de módulos, tá? E esses módulos é como se fosse o agrupamento das funcionalidades que resolve um assunto específico. Módulo de pagamento, módulo de contabilidade, módulo de consulta ao Serasa, eu não sei, o que for mais comum para ser tratado como módulo. Tá? Os grandes RPs do mercado são vendidos assim, que são sistemas de gestão empresarial. Tá? Ok, Jansen, entendi o que é módulo e funcionalidade. E agora, podemos ir para a programação em equipe? Lógico, agora você já consegue ir. Qual que vai ser o próximo passo?
é simplesmente dividir esses pedaços menores entre as pessoas. E aí tem um lance que a galera fala também, dividir e conquistar, divide and conquer. Cada pessoa da equipe, você pode fazer o seguinte, um pode ficar com um certo módulo, outro pode ficar com um certo módulo e trabalhar de forma cinética em cima do mesmo código, do mesmo projeto. Ou não, se um módulo for, por exemplo, a primeira necessidade de rodar um MVP, de rodar a primeira parte do sistema, você coloca uma galera em um módulo, você e mais um no módulo, e desenvolve isso, entendeu? E aí você vai mais rápido, vai chegar lá mais rápido, de maneira que cada um fique com o mínimo funcionalidade. O interessante de entender é que a funcionalidade é o menor componente que você coloca uma pessoa, que uma pessoa pode fazer. Se você coloca duas pessoas para fazer uma funcionalidade só, começa a ser improdutivo, tá? Não sou eu que estou inventando tudo isso, tá, galera? Eu acho até bom colocar aqui. Isso aí já é estudado há quase 50 anos aí, 40 anos mais ou menos, desde o final da década de 80, início da década de 90, com o surgimento da orientação a objeto, que é outro paradigma muito importante também, que tem dois caras que eu gosto muito, que é o Ian Somerville e o Roger Pressman, tá? Eu gosto tanto do Roger Pressman que o nome do meu gato é Pressman por causa dele. E esses caras estudam engenharia de software, são os pais, considerados os pais da engenharia de software aí no mercado. Se você quer aprofundar nisso muito mais, eu recomendo que estude as bíblias que esses caras criaram aí sobre engenharia de software, tá? Então, vamos para mais dois conceitos para a gente ir para a prática. Os dois conceitos são metodologia e padrão de projeto. Eu vou abrir aqui agora uma ferramenta que vai nos mostrar mais na prática o que é uma metodologia, tá? E eu queria deixar também mais claro que, tipo assim, se você for o cara que já sabe tudo isso e tá aqui por curiosidade para ver, não sei, você vai poder abstrair aqui o que eu uso, tá? Porque, obviamente, são conceitos comuns para quem já estuda computação, para quem é formado, para quem é um gerente de projeto, alguma coisa assim, tá? No entanto, a intenção aqui é justamente que as pessoas que nunca viram, que estão um pouco perdidas nesse lance de trabalhar em equipe, tenham algum embasamento para poder se aprofundar, tá? E entender o que é metodologia, o que é padrão de projeto, também é essencial para conseguir trabalhar em equipe. Eu peguei um projetinho aqui que se chama Tudo Feito, que é um aplicativo, né? E aqui nós temos uns quadrinhos, eu vou explicar já já o que é isso, tá? E dentro de uma ferramenta de controle de versão de código que se chama Bitbucket, tá? Depois você pode dar mais uma olhada em como é que ela funciona, nós podemos falar isso. Basicamente ele é onde que todo mundo manda o código-fonte do projeto, tá? Se você não conhece o Bitbucket, é um CVS, é um Control Version System, sistema de controle de versão de software, tá? E o Trello é um software à parte que nesse caso está funcionando dentro do Bitbucket. Você pode acessar essa ferramenta. Como o Trello, existem outras. O Asana, o Slack, se você já conhece uma delas, é a mesma coisa, você pode usar do mesmo jeito, tá? Para que serve o Trello? Para aplicar, é uma ferramenta para a gente aplicar a metodologia de desenvolvimento. Jansen, resume metodologia rapidinho, só para eu que estou perdido aqui no vídeo. Metodologia vai dizer o seguinte: qual vai ser o fluxo, qual vão ser as práticas, as reuniões, se houver necessidade, qual vão ser os ritos que nós vamos seguir para poder desenvolver. Eu me baseio muito na forma que eu trabalho, na metodologia que se chama Scrum. Pesquisa aí um pouquinho sobre Scrum, tá? E você vai ver como isso funciona assim, nos mínimos detalhes. Aqui eu só quero passar como eu cheguei à minha metodologia, tá? E aí, basicamente, eu aplico os conceitos mais essenciais para ter uma metodologia de trabalho. Quais são esses conceitos? Dividir aqui as funcionalidades que nós abstraímos no primeiro momento no software, que é cada um desses cards aqui, que a gente chama no Trello, tá? Cada quadradinho desse, alguns já tem uma fotinha do pessoal da equipe, tá vendo? Tá em um.
em um quadradinho. E essas funcionalidades a gente divide em 4 fases, basicamente, aqui no meu caso. Tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos. Eu prefiro 4, para mim é o número ideal, tá? Para os tamanhos dos projetos que eu trabalho. Então, a fazer, eu coloco todas as funcionalidades que eu ainda não fiz em andamento, o que está sendo feito, o que foi tirado para fazer e que ainda não está pronto, a gente coloca aqui em andamento. Para ajuste ou teste, significa que depois do andamento, antes de ser concluído, a gente fez uma revisãozinha, é isso mesmo, manda para concluir. Ou é muito simples, tá? Você só clica aqui, ó, tá vendo que legal? E arrasta e a funcionalidade passa para uma nova fase. Aqui é basicamente o que foi encontrado algum bug, a gente volta para teste e depois vai lá e corrige esse bug, ou algo que depois de ser desenvolvido e antes da gente dar o OK, a gente chegou aqui e olhou, olha, faltou esse campinho, essa validação aqui não ficou legal, vamos fazer diferente e tal. Então, fica nessa fase de ajuste. Depois que a gente dá o OK, a gente joga no concluído. Cara, tem muita coisa interessante que dá para falar aqui sobre a metodologia Scrum e como que isso funciona, tá? Mas eu não quero me ater a isso agora, tá bem? Lembrando que o outro assunto, que é o padrão de projeto, é basicamente, ele está relacionado a qual tecnologia você desenvolve, você vai desenvolver o aplicativo, tá? Por exemplo, aplicativos web, vamos para o próximo assunto aqui, já falamos de metodologia. Aplicativos web, geralmente, eles são com arquitetura MVC, né? Durante muitos anos a arquitetura MVC foi a predominante na web, hoje já tem mais outras ou novas aí. Já você fala rapidinho o que é MVC. MVC quer dizer Model View Controller. Nós podemos em outro momento falar sobre cada um do que seria isso aqui, tá? Na arquitetura Android, que é o exemplo prático que eu vou te mostrar aqui, a gente usa, predomina, né, a arquitetura MVVM, que é Model View Model, tá? Aqui pode dar um tracinho para não confundir aqui. E aí, Jans, eu preciso entender tudo isso para conseguir trabalhar em equipe da melhor forma, sim. Isso é o mínimo que você tem que entender para trabalhar da forma mais produtiva, da forma que milhares de pessoas vêm otimizando durante os anos dentro da área de engenharia de software para poder otimizar o desenvolvimento de aplicativos, tá bom? Então, esses conceitos são naturais, são intrínsecos da tecnologia que você utiliza. E o exemplo que eu vou te mostrar aqui, para você ter mais uma noção como trabalhar em equipe, está na arquitetura Model View Model. Então, para eu te explicar como que está trabalhando, como que tem trabalhado em equipe nesse projeto, você tem que entender um pouquinho disso aqui, de MVVB, tá? Pensa, calma, cara, é informação demais, eu sei. E talvez até por isso muita gente não opta por colocar uma metodologia, por ter uma arquitetura, por trazer isso para nível de código, fica muito na cabeça das pessoas e não vê a implementação disso. Mas uma coisa que eu faço questão é dessas implementações e é uma coisa que eu queria trazer para vocês para buscarem fazer o mesmo também, tá? É qualidade que você tem no seu projeto, é outro nível, segurança de concluir o projeto, conseguir mensurar, isso é muito importante, tá, pessoal? E eu espero que seja útil para vocês como é que se desenvolve em equipe. Basicamente, nós já falamos o essencial, que é o quê? Ter uma equipe, senão você não desenvolve em equipe. Nós colocamos essa equipe aqui dentro do Trello, somos 3 aqui nesse projeto. Ter uma metodologia, falamos aqui, perdão, antes da metodologia, conseguir quebrar a minha ideia de aplicativo em pedacinhos menores, que são as funcionalidades, tá? Acho que no meu blog tem alguma coisa lá sobre descobrir funcionalidades, como você pode fazer isso, dá uma olhada lá, ok? E aí você vai vir para o Trello fazer uma espécie de documentação do projeto para conseguir trabalhar em equipe, tá? E aí vou pegar aqui um exemplo, uma funcionalidade mais fácil de exemplificar, que é a do login. Quem é o camarada aqui que desenvolveu essa? O Rodrigo Brito aqui. Então eu vou abrir aqui a funcionalidade e dentro desse card eu tenho essas coisinhas aqui, ó. A descrição dessa funcionalidade, como usuário eu gostaria de logar com o meu e-mail e senha ou com o Google para entrar na aplicação de forma mais rápida e prática.
Aí a gente cria, você pode usar só aqui, já resolve o problema, mas eu gosto de ser um pouco mais detalhista e colocar as operações que eu resolvo essa funcionalidade aqui. O que são as operações, gente? São basicamente quais fluxos podem ser feitos dentro da funcionalidade, quais ações de toque na tela o usuário pode dar. Muitas coisas podem ser operações, mas é como eu mensuro o que está sendo desenvolvido em uma funcionalidade. Vocês entenderam? E eu recomendo também que você faça isso. Né? Já tem um tempo já que eu trabalho assim e os projetos têm dado certo, têm sido bem produtivos assim. Basicamente, na tela de login, o cara faz duas coisas: logar com o e-mail dele ou logar com o Google, tá? Jansen, mostra isso na prática para mim. Vou te mostrar aqui, ó. Tá aqui o telefone. Eu tô com o aplicativo instalado aqui. Vou abrir ele. Ó, tudo feito. E vou te mostrar para que você entenda do que eu tô falando aqui na funcionalidade, tá? Vai demorar um pouquinho. Ah, não, já abriu já. Jansen, vamos lá, é muita coisa, eu sei, mas entenda o seguinte. Essa é a funcionalidade de login, ela está na tela de login, tá? E isso quer dizer o quê? Que aqui tem um membro da equipe desenvolvendo essa funcionalidade, o RB aqui, ó. E aí, o que ele tem de fazer nessa funcionalidade? Nós já chegamos a essa conclusão que era isso. Ok, ele resolve o problema. Eu não mexo nisso, nem o outro membro da equipe também mexe nisso. Nós vamos fazer o quê? Enquanto ele resolve o problema do login, nós vamos fazer outras funcionalidades. Né? Como essa foi concluída, provavelmente eu devo ter feito criar um documento ou configurar aplicativo, enquanto o DN aqui fazia gerenciar dia, que é uma funcionalidade que tem no aplicativo de tarefas também. Tá? É assim que desenvolve em equipe, ok? Você quebra o problema em problemas menores, divide esse problema entre as pessoas da equipe, coloca isso em uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O Trello não é bem de gerenciamento de projetos, mas a gente está usando para esse fim, tá? E aí aplica-se uma metodologia, está aqui a metodologia, um exemplo bem raso para você entender. A fazer em andamento para ajuste concluído é a nossa metodologia de trabalho, assim como o período que a gente faz reuniões, assim como a forma que a gente descreve uma funcionalidade também faz parte da metodologia, assim como o que a gente coloca no checklist de operações também faz parte da tecnologia. E aí você consegue trabalhar em equipe com cada um fazendo uma funcionalidade. Eu não sei quantos minutos deu o vídeo aqui, mas eu acho que já deu bastante. E eu sei que é difícil para quem não entende muito da área de desenvolvimento chegar até esse ponto do vídeo, por exemplo, tá? Mas entenda o seguinte: através dessas técnicas é que o programador vai vir lá no código-fonte. Eu até deixei a IDE aberta aqui para te mostrar um pouquinho mais, e vai implementar a arquitetura MVVB, né? No Android, por exemplo, eu arquiteturei esse projeto para ficar muito claro. Quanto mais claro o projeto, você vê a arquitetura acontecendo. Então, epa, eu vou pegar aqui, tentar te mostrar na visão. Não abre aqui, né? Tudo bem. Abriu. Porque está travando bastante. Vou tentar te mostrar a arquitetura MVVB acontecendo aqui. Ó. Tá? Eu acho que ele deu uma bugadinha básica porque tem muita coisa rodando aqui, tá vendo? Loading, inclusive gravando a tela. Mas, ó, parece que vai. A arquitetura, por que eu tenho que saber arquitetura? Não, eu acho que isso não ficou muito claro, né? Vou ver se eu consigo explicar um pouquinho mais. A arquitetura é quem vai conseguir dividir os arquivos que a galera está trabalhando de maneira simultânea. Basicamente, a minha arquitetura desse projeto aqui é o model, tá vendo que é o nome das camadas? Model View, View Model. Tá aqui, ó. Todo mundo programa aqui em cima. E o que são os outros três pastinhas? São componentes naturais que têm de ser desenvolvidos para trabalhar dentro da arquitetura Android, que pede adaptadores, configurações, helpers. E o que a gente fez? A gente encapsulou isso em outras camadas. Então você não está usando MVVM? Sim, estou usando MVVM.
com as peculiaridades da arquitetura Android. Se eu fosse fazer isso em Angular, se eu fosse fazer isso em outro framework, por exemplo, em outra tecnologia, seria diferente, tá? Mas o que acontece? Para quem é programador, para quem é desenvolvedor, é aqui que a galera trabalha. Olha. Uma telinha daquela, telinha de login, por exemplo, ela tem um front-end e um back-end. O front-end é onde nós programamos a interface. Então, alguém pode, ao mesmo tempo que você programa a tela de login aqui, nesses dois componentes, olha, na parte do front-end e do back-end, outra pessoa pode programar outra funcionalidade no front-end e no back-end. Olha que legal. Ninguém atrapalha ninguém em trabalhar simultaneamente no mesmo código. Você está entendendo? Porque você arquiteturou as funcionalidades. Ó. Cada uma desses arquivinhos aqui, ó, accept, invite, login, main active, edit project, create task, é uma funcionalidade aqui no meu card do Trello. Cara, eu sei que agora muita gente pode estar pensando, uou, porque sim, é uou. Não sei se é natural ou se é uma boa informação para quem não sabia disso, mas a intenção tá lá nos livros, lá nos primórdios da engenharia de software, de você fazer essa refatoração e você conseguir fazer engenharia reversa. Então, quando qualquer camarada vê que deu um pau aqui, se o Denner não está mais na equipe, opa, deu um pau aqui, atividade principal, eu vou lá nas minhas camadas, opa, main active, atividade principal está aqui. Então, o problema daquela funcionalidade está nesse arquivinho, eu vou fuçar aqui e encontrar esse problema, vocês entenderam? Aí tem muita coisa também para falar aqui, como que define o método, como que define, declara variável e tudo mais, mas aí são mais padrões de projeto, tá? É uma coisa mais aprofundada. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas a intenção aqui é a melhor possível, é te mostrar um pouco para você entender como que funciona o trabalho em equipe e basicamente você precisa dessas duas coisas, uma metodologia e um padrão de projeto, tá? Eu espero que você tenha gostado desse exemplo, que eu não tenha falado rápido demais, tá? Pode pausar o vídeo, por isso que está gravado, né? Ver um pouquinho, ver e voltar, e você consegue implementar um trabalho em equipe através desses dois pontos, metodologia e padrão de projeto. Esse é o meu conteúdo para você hoje, tá? Como esse vídeo tá no YouTube, eu vou cumprir o protocolo aqui e te pedir que se inscreva aí, ativa o sininho, dê o like, comentário aí, tira dúvida também, porque essa forma aqui de mostrar mais prático, né, no app mesmo, funcionando, ela fica melhor aqui no YouTube, fica melhor mostrando a tela e mostrando aqui o computador, tá joia? Então, um abraço, até a próxima!